Você aprende no Saber Direito desta semana sobre o direito de família. O advogado especialista no tema, Robson Neves, te apresenta as novidades da matéria. Fala sobre alienação parental, guarda, alimentos e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Robson Neves Filho. Sou advogado do direito de família há 30 anos e fui convidado e com muita honra venho à presença de todos vocês para buscar atualizar e apresentar em nosso curso de 5 aulas os temas atuais de direito de família, em que vamos procurar demonstrar a proximidade que o direito de família ganhou, né, depois da Constituição de 1988, à nossa sociedade, ao nosso convívio, às nossas dificuldades e problemas dos relacionamentos familiares. Nessa primeira aula, vamos tentar abordar a demonstração e a tradução, vamos dizer assim, do que a Constituição de 1988 fez no vetor do direito de família, no sentido de transformar a sua principal função em atender ao afeto. Nós tínhamos até 1988 toda uma legislação voltada especialmente para atender o interesse patrimonial, individual de cada pessoa dentro do direito de família. A proteção toda ela buscada pela lei era naquilo que se referia a coisa muito mais material. O afeto parecia então muito esquecido. A partir de 1988, o vetor mudou completamente. Saiu da pessoa, saiu dos bens, saiu de toda a estrutura patrimonial de uma família para adentrar no campo puramente afetivo. Ou seja, hoje o que importa para o direito de família é a afetividade. Não importa que existam regras dogmáticas que fossem, ou regras super rigorosas sobre as constituições de família, por exemplo, como se tinha antigamente, só se admitia família em determinada situação, mas hoje se admite como sendo família vários outros tipos de relacionamentos. Então, portanto, a ideia é trazer para vocês que depois dessa mudança, que já está estabelecida, vários temas começaram a surgir. Como, por exemplo, os temas que nos parecem importantes de serem destacados logo nessa primeira aula. O que é? Principalmente a questão das guardas única e compartilhada, que vieram também como um instrumento super importante dessa afetividade, e a diferença entre o que há nas guardas, na guarda compartilhada e na guarda única, e também no regime de convivência. Por que direto a esse assunto? O assunto nos traz uma enormidade de conflitos no direito de família, nos fóruns de família, nos fóruns de todas as cidades, no sentido de que as pessoas têm confundindo enormemente, depois de toda essa modificação, o que é uma guarda compartilhada e o que é o regime de convivência que se estabelece após o divórcio. Muito bem, é muito claro o Código Civil quando ele define o que acontece com o casal, que passa a ser ex-casal, depois do divórcio. A única instituição do direito de família que não possui modificação quando o ex-casal possui filhos é a convivência entre os pais e os filhos. Essa não é dirimida, essa não é destruída, essa não é terminada pelo divórcio. Todos nós sabemos que todo casal que se separa, que hoje se divorcia, que é o termo mais certo, não vai perder a convivência com seus filhos, vai permanecer com convivência com seus filhos. Isso não quer dizer que a guarda tenha que ser a compartilhada ou a guarda única. Mesmo na guarda única, que eu já vou entrar nisso para explicar que ela está praticamente em extinção, a guarda única, ela pode definir uma convivência, muitas vezes, maior do que tem guarda compartilhada. Então, por exemplo, muitas vezes se define que a mãe terá a guarda única, como era comum no Brasil,
principalmente até nos últimos 15 anos atrás, praticamente não se discutia. Era a guarda única da mãe. Muito bem. Isso não quer dizer que a convivência com o pai tivesse diminuída ou aumentada. Não, muitas vezes tinha-se situações em que havia muito mais convivência com a guarda única do que com a guarda compartilhada. Então, são institutos, o que eu quero dizer é o seguinte, são institutos do direito de família que andam juntos, mas não se misturam. Eles não se misturam. A guarda é uma situação em que os pais permanecem com ela, mesmo depois do divórcio, no sentido de que possuem para sempre, ou pelo menos até os 18 anos da maioridade, da idade da criança, permanecem nesse período para sempre, quer dizer, nesse período, com a responsabilidade de manutenção das crianças, com a responsabilidade de educar as crianças, com a responsabilidade de manter seguras as crianças, com a responsabilidade de cuidar da saúde das crianças, com a responsabilidade de definir os melhores caminhos para aquela criança. Toda criança é formada, isso é importante entender, daí a importância da guarda compartilhada na nossa legislação, formada por duas referências, a do pai e a da mãe. Nessa formação não pode faltar uma das duas. E aí vem a convivência, aí que vem o regime de convivência, exatamente para definir como será esse passar de referência. Só com a convivência é possível se manter esse tipo de estrutura psíquica, ou seja, de formação psíquica da criança. E como se trata de evidentes necessidades de se cuidar do que a criança precisa na sua formação, não há dúvida da importância da guarda compartilhada na nossa legislação, da importância de se diferenciar guarda e regime de convivência, e a grande importância anterior, que foi a Constituição de 1988, que trouxe o afeto como o principal objeto, ou a principal base, melhor dizer assim, a principal base, a principal estrutura de toda a convivência familiar e toda a formação familiar e toda a construção familiar, seja ela mesmo depois do divórcio. Não se deixa de existir uma família propriamente dita, não é? Apesar da separação, apesar do divórcio, os filhos têm pai e mãe como família, não vão deixar de ter nunca. Então, por isso, tanto a guarda compartilhada como o regime de convivência precisam ser bem entendidos. Na prática, vamos dizer assim, fixou-se a guarda compartilhada. Resultado, pai e mãe, de forma igual, absolutamente igual, continuam a ter a responsabilidade sobre educação, fiscalização, alimentação, cuidados com a saúde, definição da escola, religião, tudo isso passa a constituir aquilo sobre o que a guarda compartilhada exige dos pais que permaneçam fazendo essa definição na vida dos filhos. Afinal de contas, não deixou de ser pai, não deixou de ser mãe, deixou de ser marido e mulher, não é? Ou deixou de ser um casal com um relacionamento de casamento. Então, seja união estável, seja casamento, se separou, a hipótese é a mesma, continua a mesma situação desde que tenham filhos. Sejam casais do mesmo sexo, sejam casais que não sejam do mesmo sexo, não tem problema. Os dois institutos servem para ambas as hipóteses, para todas as hipóteses. Muito bem. Trazendo então para aquela questão que a gente estava discutindo, da importância da guarda e da importância do regime de convivência, a gente foi buscar uma demonstração muito importante dos resultados, vamos dizer assim, de quando veio a lei da guarda compartilhada e principalmente quando se começou a entender nos fóruns a diferença entre guarda e convivência. Muito bem, então, na prática, como a gente estava falando, existem convivências de vários tipos. Então, pode-se haver, né, até convivência de uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe. E nessa semana, por exemplo, tanto o pai como a mãe estão absolutamente obrigados a tratar a criança com todas as obrigações de pai, advindas da lei. A lei exige que pai e mãe não se abstenham, mantenham a criança. Evidentemente, já se chegou a uma conclusão, isso
por isso que eu dei esse exemplo, de que essa alternância muito grande de tempo, uma semana lá, uma semana cá, 15 dias cá, 15 dias lá, a casa pai e mãe, não nos parece, não chegou ainda a uma conclusão de que isso seja bom para o menor, seja bom para a criança. Eles estão entendendo, os psicólogos, os juízes, a jurisprudência, que uma alternância maior no dia a dia parece mais interessante, desde que não seja tanta alternância. Então, vamos ao exemplo de novo, da importância do regime de convivência junto com a guarda compartilhada. É interessante que a criança tenha na semana, para não se afastar demais daquilo que seria o ideal de estar com o pai e mãe, as referências, ela tenha na semana um convívio tanto com o pai como com a mãe. Então, o que se tem estruturado normalmente? Ainda que se defina a guarda compartilhada, é preciso, no primeiro momento, definir qual seria a moradia ou a residência de referência da criança. Então, normalmente se põe, vamos supor, referência da casa do pai. Então, a criança tem para ela que ela tem uma moradia, ela tem um lugar onde ela diz, essa é minha casa, ou é a do pai ou é a da mãe, mas vamos colocar como a do pai. E passa a ser a casa da filha ou do filho, aquela residência. Muito bem. Durante a semana, é super importante, então, que se defina, por exemplo, uma noite, terça ou quarta-feira, a criança dorme com a mãe. Os outros dias, dorme na casa do pai. Normalmente, se coloca que aquele que não tem o lar de referência vai buscar a criança na escola, leva para sua casa, dorme com ela e entrega na escola de novo. Que é um aspecto muito interessante para poder evitar o contato do ex-casal. Para não ter que ir na casa materna ou ir na casa paterna, entregar ou buscar. Porque também sempre foi um local, um encontro de uma enormidade de conflitos que surgem nesse momento. Dada a situação, muitas vezes, beligerante ou extremamente dificultosa, né, com muita dificuldade que há entre as relações posteriores ao divórcio. Mas, voltando para a situação, dorme-se, por exemplo, na noite daquele que não tem a casa como referência. E, em 15 dias, de sexta a segunda, se passa o final de semana com aquele que não teria o lar como referência. Então, por exemplo, no caso que a gente estava dando de exemplo, a mãe pegaria na escola sexta-feira, devolveria na segunda-feira. E mais uma noite durante a semana. Fora as possibilidades, por exemplo, sendo possível através da combinação, de um acordo, até de fixação em sentença também, no sentido de que pode-se buscar a criança na escola a determinado dia, mesmo que não seja o dia que vá pernoitar. Pode-se buscar a criança em um determinado dia da semana para levar para o inglês, para levar para um esporte, para levar para uma situação dessa natureza. Agora, isso tudo foi se construindo nessa última década, né, foi se construindo dessa forma, porque antigamente o que a gente via era o seguinte: guarda única, mãe, convivência, nem essa palavra era usada, mas se usava visitação. O Código, infelizmente, ainda tem essa palavra no Código Civil, mas a referência é pai e mãe não visitam filho, né, nessa idade pelo menos, até os 18 anos, eles criam os filhos, eles não estão visitando filhos, estão convivendo, estão passando, estão formando a criança. Então, é super importante destacar que antigamente se tinha 15 dias, final de semana, pega o sábado na casa da mãe, devolve o domingo na casa da mãe, ou ao contrário, e gerava, assim, uma enormidade de conflitos e uma distância muito longa. São 15 dias sem ver, são praticamente 15 dias, vi uma vez por mês, né, no final de semana, num período em que, final de semana, normalmente não se está trabalhando, não se está na